Durante décadas, o Brasil cantou suas músicas como se ele estivesse falando diretamente ao coração de cada pessoa que sofria em silêncio. A voz grave, a postura segura, o olhar intenso que atravessava a televisão e transformava dor em melodia, fizeram de Antônio Marcos um dos rostos mais marcantes de uma geração. Mas o que quase ninguém percebeu é que enquanto o país o aplaudia de pé, existia uma batalha silenciosa acontecendo longe dos palcos, uma guerra íntima que não aparecia nas capas de revista, não entrava nas trilhas sonoras das novelas e não cabia na imagem impecável do galã romântico. E agora, mais de 3 décadas depois de sua morte, revelações feitas por quem esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis começam a desmontar o retrato perfeito que ficou na memória coletiva. Porque o ídolo que parecia ter tudo, carregava dentro de si algo que ninguém conseguiu conter, algo que nem o amor, nem o sucesso, nem a fama foram capazes de salvar. E é justamente essa parte da história que você precisa conhecer hoje. Então já deixa o seu like agora, porque isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma investigação como essa. Ative o sino das notificações para ser avisado sempre que um novo dossiê for ao ar e me conta aqui nos comentários de qual cidade e de qual país você está assistindo. Eu quero saber até onde essa história está chegando. E fique comigo até o final, porque a última revelação vai te deixar realmente impactado e talvez mude completamente a forma como você enxergava Antônio Marcos. Nos anos 60 e 70, o Brasil viu nascer um cantor que parecia falar direto com o coração das pessoas. Antônio Marcos surgiu em programas de calouros e rapidamente chamou atenção pela voz grave e pela maneira intensa de interpretar cada canção. Ele não apenas cantava, ele parecia sentir cada palavra. Sucessos como Como Vai Você se tornaram trilha sonora de separações, reencontros e momentos difíceis. A música tocava nas rádios de todo o país e fazia parte da vida de milhares de famílias. Ao mesmo tempo, sua presença elegante e o jeito de galã abriram portas na televisão. Ele atuou em novelas e filmes, ampliando ainda mais sua popularidade. O público via um artista completo, bonito, talentoso e seguro. Nas entrevistas, mostrava simpatia e educação. Nos bastidores, colegas diziam que ele tratava todos com respeito, do técnico ao diretor. Essa combinação de talento e carisma ajudou a construir uma imagem quase perfeita. Era o cantor romântico que parecia ter tudo sob controle. Porém, essa imagem começou a ganhar força em um período de grande transformação cultural no país. A juventude buscava novas referências, novas vozes, e Antônio Marcos representava essa sensibilidade moderna, mas ainda ligada à emoção simples e direta. Ele falava de amor, de dor, de fé e de esperança, sem usar palavras difíceis. Talvez por isso tenha conquistado tanta gente. O sucesso veio rápido. Shows lotados, capas de revista, convites constantes para televisão. Sua vida parecia organizada pelo ritmo da fama. Mas quanto maior a admiração do público, maior também era a expectativa de manter uma imagem impecável diante de milhões de pessoas. Exige um esforço que poucos conseguem sustentar por muito tempo. Aos poucos, o homem por trás do artista precisou lidar com o peso dessa responsabilidade. A pressão de continuar agradando, de lançar novos sucessos e de corresponder ao que esperavam dele começava a crescer. Ainda assim, naquele momento, o Brasil só enxergava o brilho. O palco iluminado escondia qualquer sombra. E é justamente nessas sombras que a próxima parte dessa história começa a se revelar. Por trás da imagem segura que o público via nos palcos, existia um homem inquieto, sensível demais para o mundo ao seu redor. Amigos próximos e familiares relatavam que Antônio Marcos sentia tudo com intensidade fora do comum.
As injustiças sociais, a pobreza nas ruas, a desigualdade que crescia nas grandes cidades não eram apenas notícias para ele, eram feridas abertas. Em conversas sinceras, repetia uma frase que ficou marcada na memória de quem conviveu com ele: "Eu não sou desse planeta." Não era exagero artístico, nem tentativa de chamar a atenção. Era a maneira simples que encontrou para explicar o desconforto que carregava. Enquanto sua carreira avançava, com músicas tocando nas rádios e convites constantes para a televisão, o conflito interno também crescia. Ele se emocionava com facilidade, ajudava desconhecidos, doava dinheiro sem pensar duas vezes. Muitas vezes saía de restaurantes caros e entregava parte da comida a pessoas na rua. Fazia isso porque acreditava que não podia ignorar o sofrimento dos outros. Porém, essa mesma sensibilidade o deixava vulnerável. O peso de sentir demais começou a cobrar seu preço. A bebida, que no início parecia apenas parte do ambiente artístico da época, passou a ocupar um espaço maior na rotina. O que era social tornou-se hábito. O que era hábito virou necessidade. Pessoas próximas contaram que ele dizia beber para tentar silenciar a mente, para diminuir a dor que sentia ao perceber que não conseguia mudar o mundo como gostaria. Ao mesmo tempo, o sucesso exigia presença constante, apresentações, entrevistas e compromissos. Ele precisava manter o sorriso, cantar com emoção e parecer forte diante do público. Essa diferença entre o artista admirado e o homem frágil aumentava a cada dia. Alguns colegas notavam mudanças no comportamento, atrasos, cansaço acumulado, mas mesmo assim a imagem pública continuava brilhando. A maioria das pessoas não imaginava que aquele cantor romântico enfrentava uma batalha silenciosa. E enquanto o palco permanecia iluminado, nos bastidores começava a se formar um problema que não afetaria apenas sua carreira, mas também sua vida pessoal. O encontro entre Antônio Marcos e Vanusa aconteceu quando os dois viviam um momento de forte crescimento na carreira. Jovens, talentosos e muito presentes na televisão, eles se conheceram nos bastidores da gravadora em que trabalhavam. A conexão foi rápida. Em pouco tempo, o romance deixou de ser apenas um comentário entre colegas e passou a chamar a atenção da imprensa. Naquele período, a imagem de Antônio Marcos como cantor romântico era um dos pilares de sua popularidade. Por isso, no início, o relacionamento foi mantido com discrição. Havia receio de que o público, especialmente as fãs mais apaixonadas, não aceitasse a ideia de que o ídolo tivesse uma vida amorosa assumida. Mas esconder não era possível por muito tempo. Quando o namoro veio a público, os dois passaram a ser vistos como um casal símbolo da música brasileira. Eram convidados para programas de auditório, apareciam juntos em revistas e eram tratados como exemplo de união artística e amor. No entanto, a mesma fama que impulsionava a carreira também criava pressão. Vanusa enfrentou críticas e ataques de fãs que não aceitavam a relação. Um episódio marcante ocorreu durante uma apresentação, quando a hostilidade do público contribuiu para que ela passasse mal estando grávida. A perda do bebê deixou marcas profundas no casal. Apesar disso, eles seguiram juntos e formaram família, com o nascimento das filhas. Por fora, parecia que tudo estava no lugar. Por dentro, a realidade era mais complicada. O consumo de álcool por parte de Antônio Marcos já não era apenas um detalhe. Tornava-se frequente, afetando a rotina da casa e trazendo instabilidade. Havia ausências, promessas de mudança e recaídas. Vanusa tentou ajudá-lo, buscou tratamentos e acreditou que o amor poderia ser suficiente para enfrentar o problema. Porém, com o passar do tempo, a situação começou a afetar também as crianças. Um comentário feito na escola por colegas da filha mais velha revelou que a questão já havia ultrapassado os limites da intimidade familiar. Diante disso, Vanusa precisou tomar uma decisão difícil. O que parecia um romance ideal foi dando lugar a conflitos silenciosos.
E quando a escolha entre a família e a bebida se tornou inevitável, o casamento entrou em um ponto sem retorno, abrindo caminho para uma nova fase na vida do cantor. Após o fim do casamento com Vanusa, a vida de Antônio Marcos entrou em uma fase de transição. O sucesso já não tinha o mesmo brilho constante de antes, e a separação deixou marcas profundas. Foi nesse período que ele se aproximou novamente de Débora Duarte, atriz reconhecida na televisão brasileira. Eles já haviam se conhecido em trabalhos anteriores, mas agora a relação ganhou outro significado. O envolvimento foi intenso desde o início. Não houve um namoro longo e discreto, houve uma decisão rápida de construir algo juntos. Amigos relatam que naquele momento parecia existir uma chance real de mudança. Débora tinha personalidade firme e maturidade emocional. Antônio Marcos demonstrava vontade de reorganizar a própria vida. O nascimento da filha do casal, Paloma Duarte, em 1977, trouxe um novo tipo de esperança. Segundo relatos públicos de própria Débora, ele conseguiu permanecer sóbrio por alguns meses durante a gravidez, algo raro até então. A chegada da filha parecia despertar nele um senso de responsabilidade mais forte. Em casa, buscava ser presente e carinhoso. No trabalho, ainda mantinha respeito entre colegas. Porém, o vício não desaparece apenas com boas intenções. Com o passar do tempo, as recaídas voltaram a acontecer. A rotina familiar passou a conviver com momentos de instabilidade. Vanusa nunca negou o amor que viveram, mas também não escondeu as dificuldades. Em entrevistas, descreveu Antônio Marcos como um homem sensível, generoso e criativo, mas que lutava contra uma dependência difícil de controlar. O casamento durou alguns anos e foi marcado por tentativas sinceras de reconstrução. Havia planos, projetos e sonhos compartilhados. Contudo, a convivência com o alcoolismo tornou-se cada vez mais desgastante. A separação veio no início da década de 80, de forma discreta, sem grandes escândalos públicos. Mesmo depois do fim, o respeito permaneceu. A história dos dois não terminou em conflito aberto, mas em reconhecimento de limites. E enquanto essa etapa se encerrava, a trajetória de Antônio Marcos seguia para um período ainda mais delicado, no qual carreira, saúde e finanças começariam a entrar em uma espiral preocupante. No início dos anos 80, a trajetória de Antônio Marcos já não seguia o mesmo ritmo acelerado de antes. O brilho intenso da década anterior começou a diminuir. As músicas já não alcançavam o mesmo destaque nas rádios, os convites para trilhas de novelas ficaram mais raros e a presença constante na televisão deixou de ser frequente. Essa mudança não aconteceu de uma vez, mas foi se tornando visível aos poucos. O artista, que antes estava no centro das atenções, passou a enfrentar uma realidade mais silenciosa. Ao mesmo tempo, o alcoolismo seguia presente. Não era mais apenas um problema pessoal. Começava a impactar diretamente a carreira. Atrasos, compromissos cancelados e dificuldades para manter uma rotina estável tornaram-se mais comuns. Pessoas próximas relatavam preocupação com a saúde física e emocional do cantor. O corpo já demonstrava sinais claros de desgaste após anos de consumo excessivo de álcool. Problemas relacionados ao fígado começaram a surgir, exigindo internações e cuidados médicos. Em meio a esse cenário, ele ainda tentou se manter ativo artisticamente. Participou de projetos musicais, buscou novas parcerias e realizou apresentações em casas de show. Contudo, a instabilidade dificultava a continuidade desses trabalhos. A situação financeira também se tornou delicada. Gastos impulsivos no passado e a diminuição da renda agravaram o quadro. Em determinado momento, mudou-se para o interior de São Paulo, buscando uma vida mais tranquila e talvez uma chance de reorganização. Houve tentativas de reabilitação, inclusive com internações em clínicas especializadas. Em algumas fases, demonstrava esforço para retomar o controle, porém as recaídas eram frequentes. O isolamento começou a crescer. Muitos amigos já não sabiam como ajudar, enquanto outros se afastaram naturalmente diante da dificuldade da convivência.
Mesmo assim, ele ainda mantinha gestos de generosidade e momentos de lucidez que lembravam o artista admirado pelo público. Essa mistura de talento intacto e fragilidade constante tornava a situação ainda mais difícil de compreender. O contraste entre o ídolo que encantou o país e o homem que lutava contra seus próprios limites ficava cada vez mais evidente. E enquanto a carreira tentava resistir, a saúde avançava em direção a um ponto crítico que logo mudaria o rumo definitivo dessa história. No início dos anos 90, a saúde de Antônio Marcos já estava visivelmente fragilizada. Após décadas de consumo excessivo de álcool, o corpo dava sinais claros de esgotamento. Internações se tornaram mais frequentes e diagnósticos relacionados ao fígado confirmavam que o desgaste não era mais reversível com facilidade. Mesmo assim, ele ainda buscava manter uma rotina, alternando momentos de tratamento com tentativas de trabalho. Havia períodos de esperança, seguidos por recaídas que enfraqueciam ainda mais sua resistência física. Na manhã de 4 de abril de 1992, o dia começou como tantos outros. Ele saiu de casa em Alphaville, na região metropolitana de São Paulo, e foi até uma padaria do bairro. Testemunhas relataram que pediu uma dose de bebida alcoólica. Pouco depois, ao dirigir sua caminhonete, perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste. O impacto foi forte. Ferido, foi socorrido e levado ao Hospital Oswaldo Cruz, na capital paulista. Ao longo do dia, seu quadro clínico se agravou. Os médicos identificaram complicações graves relacionadas ao fígado, consequência direta do alcoolismo crônico que o acompanhava há anos. Por volta das 9 da noite, aos 46 anos, Antônio Marcos faleceu. A causa oficial registrada foi insuficiência hetática. A notícia se espalhou rapidamente. Para muitos fãs foi um choque. Embora houvesse conhecimento público sobre suas dificuldades, a morte ainda trouxe surpresa e tristeza. Artistas e colegas manifestaram peso, relembrando o talento e a importância de suas músicas para a cultura brasileira. No velório realizado em São Paulo, fãs compareceram de forma silenciosa, segurando lenços brancos como gesto de despedida. Era o fim de uma trajetória marcada por grandes sucessos e também por batalhas difíceis. A manhã que começou comum, terminou como o último capítulo de sua vida. Mas mesmo após a despedida, novos acontecimentos ainda surgiriam, revelando que a história de Antônio Marcos não se encerraria apenas com a notícia de sua morte. A despedida de Antônio Marcos reuniu emoção, silêncio e encontros que poucos imaginavam ver no mesmo espaço. O velório aconteceu em São Paulo e contou com a presença de familiares, amigos e fãs que acompanharam sua trajetória desde o auge nos anos 60. Muitos levaram flores e seguravam lenços brancos como gesto simbólico de respeito. Não havia clima de espetáculo, mas de reflexão. Entre os presentes estavam mulheres que marcaram fases importantes de sua vida. Vanusa, mãe de 2 de suas filhas, compareceu para prestar a última homenagem. Também estava Débora Duarte, mãe de Paloma Duarte, fruto do 2º casamento. A presença delas no mesmo ambiente mostrava que, apesar das separações e dificuldades, havia reconhecimento da importância que ele teve na vida de cada uma. O momento era de despedida, mas também de memória. Colegas de profissão lembravam o talento e a força de suas interpretações. Fãs cantavam baixinho trechos de músicas que marcaram gerações. O artista que encantou o país estava sendo lembrado não apenas pelas controvérsias, mas principalmente pela contribuição cultural que deixou. Porém, mesmo após o enterro, a história não terminou ali. Algum tempo depois, exames de DNA confirmaram a paternidade de mais um filho, Manuel Marcos, que passou a ser reconhecido oficialmente como primogênito. A revelação trouxe um novo capítulo para a família e ampliou a compreensão sobre sua vida pessoal. Não houve escândalo público, mas houve surpresa.
A notícia mostrou que, mesmo depois da morte, ainda existiam aspectos desconhecidos de sua trajetória. Anos mais tarde, outro fato marcaria simbolicamente essa história. A morte de Vanusa ocorreu no mesmo dia de aniversário de Antônio Marcos, coincidência que familiares interpretaram como um sinal de ligação eterna. Esses acontecimentos reforçam que a vida do cantor foi feita de luz e sombra, amor e conflito, fama e fragilidade. E ao observar esse conjunto de fatos, surge uma pergunta inevitável: o que realmente permanece quando o aplauso termina? É essa reflexão que nos conduz ao próximo momento dessa história. A história de Antônio Marcos não pode ser resumida apenas em manchetes sobre vício ou tragédia. Também não pode ser contada somente pelos sucessos que tocaram nas rádios e marcaram gerações. Ele foi um artista que ajudou a construir parte da memória afetiva da música brasileira, mas também foi um homem que enfrentou limites humanos muito reais. Teve talento reconhecido, viveu grandes amores, formou família, emocionou multidões e deixou canções que ainda hoje despertam lembranças profundas. Ao mesmo tempo, lutou contra uma dependência que afetou sua saúde, sua carreira e seus relacionamentos. O mito que o público enxergava no palco era sustentado por luzes, aplausos e expectativa constante. O homem que existia fora dele era feito de fragilidades, dúvidas e tentativas de recomeço. Essa diferença entre imagem e realidade é algo comum na vida de muitos artistas, mas no caso de Antônio Marcos ficou especialmente evidente. Ele não foi apenas um cantor romântico, foi alguém que sentiu o mundo com intensidade e por vezes não conseguiu lidar com o peso disso. Olhar para sua trajetória hoje é também refletir sobre como a fama pode esconder dores silenciosas e como o sucesso não garante equilíbrio emocional. 30 anos depois de sua partida, permanece o legado musical, permanecem as histórias contadas por quem conviveu com ele, e permanece a pergunta que sempre surge quando um ídolo cai: quem era de verdade o homem por trás do aplauso? Talvez a resposta esteja na soma de tudo, nas luzes e nas sombras. Se essa história te fez refletir, deixe o seu like agora, porque isso ajuda o canal a continuar trazendo relatos bem pesquisados e responsáveis. Inscreva-se para não perder os próximos capítulos e ative o sino das notificações para acompanhar cada nova investigação. E me conta aqui nos comentários de qual cidade e de qual país você está assistindo. Quero saber até onde essa história chegou. No próximo vídeo, vamos aprofundar ainda mais detalhes que poucos conhecem.